Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, riqueza do todo-poderoso Deus. Você é trunfo, você é príncipe, princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo de número 2 e o versículo de número 6. Ok? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Maravilha, hein? Café abençoado. Muito obrigado você que tem compartilhado, dado um gostei para nós. Você que não se esqueceu de se inscrever no nosso canal, muito nos ajuda. Muito nos ajudou. Mas você que ainda não se inscreveu, me ajuda aí, gente. Oh, meu Deus. É muito fácil, as letrinhas azuis, é só você clicar nela. Clica ali. Vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, diz assim: Disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Verso 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falaram línguas e profetizavam. Gente, a palavra de Deus é muito linda, eu fico fascinado, né? O apóstolo Paulo está entrando agora, né, nos gentios, nos povos que ainda não eram alcançados, que não era o judaísmo, não eram os judeus. E ele entra agora na cidade de Éfeso, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo subiu, né, das regiões superiores lá para Éfeso, e achando ali alguns discípulos, um número de uns 12 discípulos mais ou menos, que estavam pregando o evangelho, cumprindo o ID, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas pelas quais, né, vos tem ensinado. Eles estavam cumprindo o ID de Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Então eles estavam cumprindo o ID de Jesus. Porém, eles não conheciam acerca do Espírito Santo. Então eu aprendo aqui que a obra precisa ser completa, ela não pode ser incompleta. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Mas peraí, pastor, a gente tem que conhecer a Escritura. Não, a Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então não é um só, são dois. Então é preciso conhecer o poder de Deus. O poder de Deus se conhece pela ação do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo. Tanto é que Paulo, quando encontra esses discípulos, ele pergunta, né? Ele pergunta a eles, olha só, versículo 3, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Quer dizer, aquilo que João ensinou, arrependei-vos dos vossos pecados, convertei-vos, sejam batizados. Quer dizer, nós fomos batizados nas águas. E espera aí, mas tem algo mais, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque o próprio João Batista testificou disso. Eu vos batizo com água, mas virá outro que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está falando de Jesus. Então a gente precisa conhecer, receber um revestimento do Espírito. Não é que a pessoa, quando aceita Jesus, ela não tem o Espírito Santo. Não, ela tem. Porque é o Espírito Santo que convenceu a pessoa. Mas o batismo é um revestimento. É igual eu ter uma veste e visto outra por cima. Revestir do Espírito. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho com que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A possibilidade de se encher do Espírito. Certo? Então, uma coisa é ter o Espírito, a outra é se encher dele, para transbordar. Né? E veja que o Senhor Jesus
se apresentou aos discípulos, né? Fez milagres, maravilhas, preparou-os para ser a coluna de um prédio construído chamado igreja, que é o reino de Deus. E Jesus é a base, tá? A rocha. Ele diz: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Já preguei um café com Deus sobre isso aqui. E as colunas dos apóstolos estão em cima, sustentada na rocha que é Jesus. É os ensinos dos apóstolos que eles aprenderam com Jesus. Mas veja que Jesus não os enviou ao mundo enquanto eles não receberam o poder do Espírito. Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não está dizendo receba o Espírito, porque eles já tinham recebido. Mas é revestido, revestimento de poder. Uma porção maior, que traz intrepidez, que traz mais coragem, que traz mais determinação para fazer a obra. Então veja só, quanto tempo você tem ouvido sobre Jesus, sobre a palavra, mas precisa conhecer também o Espírito Santo em porção, no transbordar, no encher sua alma. Então, querido meu, em nome de Jesus, Paulo está dizendo aqui, vocês não conhecem, nós nem ouvimos falar. A Bíblia diz que Paulo os apresentou e impôs as mãos sobre eles. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo porque começaram o quê? Falar em outras línguas e profetizar. O que é falar em outras línguas? É um dom que Deus dá de falar em línguas. Que línguas é essa, pastor? É língua japonesa? É língua inglesa? É língua alemã? É língua espanhola? Não. É a língua dos anjos, que os anjos falam com Deus. E isso enche a nós, fortalece a nós. Então eles começaram a falar em outras línguas, quer dizer, as línguas dos anjos. E começaram a profetizar as grandezas de Deus. Porque diz o texto aqui, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falavam em línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 homens. O texto que a gente está baseado aqui é de versículo 1 até o versículo 7, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Preste bem atenção aqui. Lembra lá em Atos 10, Cornélio estava orando, o Espírito Santo se revela a ele, né? O anjo do Senhor aparece para ele e diz: Cornélio, o Senhor ouviu as suas orações e as suas esmolas, ajuda que você dá aos necessitados, mas envia até Jope, onde Simão Pedro está, ele virá até vós e vos ensinará. Ensinar o quê? Se ele já conhecia a palavra, orava e fazia boas obras. Aí que está, ele veio saber agora. Quando ele enviou os seus servos, que ele era um centurião, né? O centurião cuida de 100, 200 soldados, ele manda 2 servos deles, cristãos, né? Soldados, e foram até lá na casa de Simão, o curtidor, aonde estava hospedado em Jope, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, que tem uma visão e diz: não temos, acompanha esses homens. Ele acompanhou os homens. Quando chegaram lá na casa de Cornélio, Cornélio não estava já mais sozinho, chamou um grupo de pessoas, de parentes, de amigos, para ouvir o que o apóstolo Paulo tinha para eles. Perdão, o apóstolo Pedro tinha para eles. E o que Pedro fala? Fala sobre o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e profetizar. Atos 10. A mesma coisa em Atos 19 está acontecendo. Paulo encontra alguns discípulos que estavam cumprindo o ID, pregando, mas não tinham ainda uma experiência com o Espírito Santo. Eu convido a você a ter uma experiência com o Espírito Santo, invocando Ele, clame a Ele, peça que Ele desça sobre você, para trazer um revestimento, te preparar contra as lutas, te direcionar, te orientar. Não é verdade?
Olha, eu recebi um testemunho aí, você deve ter recebido, está rodando nas redes sociais aí, inclusive, né, em telejornais fala sobre isso, olha, que eu recebi de uma maneira, depois recebi de outra, que agora já em telejornais mostrando que uns irmãos estavam orando no monte, dois assaltantes foram lá, um com um facão, outro com um revólver, mas o revólver era, né, era de falso, mas eles não sabiam, os irmãos. E anunciou o assalto para roubar todos que estavam lá orando, lá no monte, de madrugada. O irmão levantou com intrepidez, cheio do Espírito Santo, e repreendeu. Está repreendido, Satanás. Rapaz, o homem caiu e morreu ali. E o outro saiu correndo desesperadamente. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer isso. Tem na história também acerca de John Wesley. Uma vez John Wesley rodando toda a Inglaterra de cavalo e pregando nos coretos das cidades, onde se convertiam vários políticos, delegados, prefeitos, né, vereadores, autoridades, e todo tipo de pessoas, pobres, necessitados, desempregados, todo tipo se convertiam. A Inglaterra estava no caos, a ponto de acontecer uma guerra interna, né? Uma revolução, num juro altíssimo, mais de 100%. Em cada esquina tinha prostíbulo, né? Jogos de azar, as pessoas embriagadas, assaltos para todo lado. Esse era o cenário que John Wesley, da Inglaterra, encontrou no seu país, pregando a palavra de Deus. E certa feita, né, e ele tinha medo da morte, até que um dia, navegando, e ele morrendo de medo, porque o mar estava revoltado, as ondas batendo contra o navio, e ele com medo de morrer, servindo a Deus com medo de morrer, olha só, o medo da morte. Mas ele viu um grupo chamado os crentes moráveis, e eles cantavam e adoravam a Deus dentro do barco, dentro do navio, sem medo algum da tempestade, do que ocorria lá fora. Ele disse: Senhor, eu quero esse espírito que está nesses homens. Eu prego a tua palavra, mas eu tenho medo da morte. E esses homens são tão intrépidos, são cheios do Espírito Santo, que não tem medo de morrer. Eu quero esse espírito. E ele teve uma experiência com Deus, foi batizado no Espírito Santo. E certa feita, agora rodando, como eu disse, né, ele formou mais de 100.000 grupos de estudo, de células, né, grupos de estudos bíblicos, mais de 100.000 em todo o país. É onde o país converteu a Cristo. Houve uma revolução espiritual e a nação se voltou para Deus a orar, a buscar, se converteu de fato, e Deus ergueu a nação do montoro, do caos, do fundo do poço, a se tornar a número 1 do mundo. Onde antes dos Estados Unidos, quem mandava no mundo, quem estava liderando o mundo, era a Inglaterra. Graças à mensagem do Evangelho, o poder de Deus na vida de um homem. Deus não precisa muito, ele precisa de uma pessoa que se coloca na brecha. Certa feita, numa dessas viagens, John Wesley foi interpelado por um assaltante que disse para ele: a bolsa ou a vida, com uma arma nas suas costas, sobre a sua cabeça. John Wesley estava a cavalo, né, foi interpelado. Ele tira a bolsa, entrega ao assaltante. O assaltante, quando sai correndo, ele grita: ei! O cara parou, olhou para trás, falou: se algum dia você quiser mudar de vida, saiba que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Só um homem cheio do Espírito Santo pode fazer isso. Se preocupar com a alma daquele que está assaltando ele. Se o outro estava com ódio, querendo que o cara morresse, mas presta atenção. E ele continuou a sua jornada. Certa feita ele volta de novo, cavalgando, rodando toda a nação, e vai pregar numa igreja, numa catedral, a igreja lotada, as pessoas sabendo que era o John Wesley, a cidade toda veio para o culto. Quando ele termina o culto,
o diácono da igreja disse para ele assim: pastor John Wesley, o senhor não me conhece, mas o senhor vai lembrar de mim quando eu citar algo, um testemunho que eu quero dar para o senhor. Um dia eu te assaltei, eu era um assaltante, antes de conhecer Jesus. Na hora que eu estava indo embora, que eu tinha dito para o senhor: a bolsa ou a vida? O senhor me dá a bolsa ou o senhor morre? O senhor me deu a bolsa do senhor que estava com dinheiro. E eu saí na fuga, o senhor gritou para mim: ei, eu olhei para trás para saber o que o senhor queria falar comigo, eu armado. O senhor disse para mim: se você algum dia quiser mudar de vida, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Você não imagina o efeito daquela palavra. Eu não consegui dormir. Eu ouvia a madrugada toda, o outro dia todo, em todo o tempo eu ouvia essa palavra repetir para mim. E eu me rendi a Cristo e aceitei Jesus, e hoje sou diácono desta igreja que o senhor está pregando aqui. Gente, isso é o poder do Espírito Santo. Só o poder do Espírito pode fazer isso. Repreender demônios, tá? Expelir demônios, é o poder do Espírito Santo. Revestir a pessoa com autoridade para pregar, unção da palavra. E, além de tudo, pode usar até também com dons espirituais, de cura, de maravilhas. O poder do Espírito é para te firmar, te fortalecer. Não é só barulho, porque tem gente que confunde. A pessoa está cheia do Espírito, você começa a gritar, falar em língua. Não é isso. Eu costumo dizer o seguinte: lata vazia faz mais barulho do que uma lata cheia. Se eu jogar uma lata cheia para o alto e ela bater no chão, ela faz um barulho. Mas se eu jogar uma lata vazia para o alto e ela bater no chão, ela faz um estardalhaço, um barulho muito maior. E ela não está cheia. O barulho da cheia é diferente da vazia. Recebe aí. Que você receba o Espírito Santo. É por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Uma das razões é nos salvar. É a principal. Mas ele disse: eu não vos deixarei abandonado. Ele, ao ressuscitar, esteve com seus discípulos, orientando, trazendo instrução para eles, mas disse: eu não vou deixar vocês abandonados. Vocês vão ser perseguidos, torturados, mortos, entregues, traídos. Como que fizeram comigo, vão fazer com vocês. Porém, vocês não vão estar sozinhos. Eu vou, mas enviarei outro, o Consolador, que estará convosco todos os dias. Isso é demais, isso é tremendo demais. O Espírito Santo está conosco para te fortalecer nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas perdas. Às vezes, você perdeu um ente querido, uma pessoa que você ama tanto. O Espírito Santo é para isso, é para consolar seu coração. O Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando você dobra o joelho, não consegue mais falar mais nada, de tanto chorar e gemer de dor, de sofrimento. O Espírito Santo é o seu companheiro, é o meu companheiro que anda conosco, que habita em nós. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor, o seu governo. Aceitar Jesus, não, eu aceito Jesus, não é isso, é o governo dele. Deixar ele reinar na sua vida. Sentar no trono do seu coração e reinar. Não é você mais que manda, como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vive? No Espírito Santo. Dirigindo os passos, guiando, orientando, fortalecendo. Amém? Recebe aí, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, te adoro, te adoramos, te bendizemos, exaltamos teu santo nome neste Café com Deus, onde estamos aqui, meu Pai, intercedendo por vidas, especial pela vida do Douglas, libertação dos vícios. A turma do CRAS nos apresentou ele, nós estamos aí orando e movendo em favor do teu filho, em nome de Jesus. Toma a Camila e o Reinaldo nas tuas mãos, especial pedido de oração deles, que é a sua filha, Júlia,
Em nome de Jesus. A Vera Rios também, dá saúde à tua filha. Também todos os seus familiares abençoa. Nelma Kumaru, seus filhos e netos. Dá saúde à tua filha também, Ivone Cruz. Pedido de oração da tua filha, Jorge Luiz Rodrigues, também família. Alcina Lúcia, minhas primas Yolanda Pinho. Deus em especial, toma causa de cada uma delas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pastora Rosaura Marques, também família, está pedindo oração especial aqui pelo Roberto, pastor Roberto de Castro. Marcos Paulo Soares, lá de São Domingos, também família. Pastor Marcos, Eliana Guerra e família. A Maria Fizoca, que é pedido de oração da Aparecida Tuca, sua família. Também, ó Deus, pastor Luiz Penido agradece aí a primeira PIB lá de Juiz de Fora, pelo seu irmão Reginaldo, passou por uma cirurgia, está bem, louvado seja o teu nome. Rosane Carvalho e família lá de Juiz de Fora. Lindinalva Bassani e família de Imbu, São Paulo, em nome de Jesus. E também, ó Deus, pela Rosângela Alves, que pede em especial pelo seu filho. Toma nas tuas mãos, somente o coração do teu filho. Ó Deus, em nome de Jesus, José Gabriel, ó Deus, Alves Tinoco, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo bastante aí para compartilhar. Te aguardo até o próximo, hein?